Irmãos, boa noite. A paz do Senhor esteja com vocês. Amém. É alegria mesmo poder estar aqui nessa noite. Como a nossa irmã Diane estava falando, que nós somos escolhidos para estar aqui. Nós não estamos aqui por acaso, não é por acaso que toda semana a gente vem aqui. A começar pelos servos e também pelas outras pessoas que são participantes, a gente, toda vez que nós vimos ao grupo de oração, nós estamos vindo para um encontro com o Senhor. Isso precisa ficar muito claro para cada um de nós, né? Cada vez que a gente vem à igreja, cada vez que a gente se reúne como irmãos, nós estamos indo ao encontro com Deus. E a partir de um encontro com Deus, nós nunca seremos mais os mesmos. Cada vez que nós nos encontramos com o Senhor, nós temos que sair desse encontro com algo novo na nossa vida. Senão não teria sentido. Para isso, é preciso que nós venhamos aqui abertos para receber aquilo que Deus quer nos dar. Amém? Então, irmãos, eu sou lá da Vila Olemira, do grupo de oração Rafael, participo lá desde a fundação do grupo, né? Eu, minha esposa, temos 41 anos de casados, né? E vamos fazer 42 agora. 41. 42 mesmo. E a gente participa do grupo, lá nós iniciamos desde o primeiro dia da reunião do nosso grupo, dia 24/7/1985. E cada vez, esse tempo todinho, nós nunca deixamos de participar do grupo de oração. A Néia, com 15 dias que ela tinha ganhado na Enem, já levou a Neném para o grupo de oração. Nós nunca demos um tempo, vamos ficar um pouco de tempo, vamos curtir um pouco, depois a gente volta. A gente não sabe se vai voltar depois. A gente precisa ter assim na mente que nós nunca podemos parar. A nossa vida, a nossa caminhada, a nossa espiritualidade, ela é como nadar de rio acima, ou remar de rio acima. Se você parar de remar, o que acontece? Você não afunda não, você está em cima do barco, você continua, mas você vai voltando, daí a pouco você está lá na onde você saiu. Muitas vezes nós saímos lá do meio dos porcos, não é? Então, a importância de nós cultivarmos a nossa fé, cultivarmos a nossa espiritualidade. Aqui no grupo a gente vem para partilhar com os irmãos, mas a nossa espiritualidade começa a ser vivida a hora que nós acordamos de manhã. Já lembrando do Senhor e nos colocando em sua presença, especialmente no dia do grupo de oração. Senhor, hoje é o dia, né? O dia do encontro. E assim, a gente vir para cá com alegria, com felicidade, porque a alegria é fruto do Espírito Santo. E aqui no grupo de oração a gente fala mais do Espírito Santo do que das outras pessoas da Santíssima Trindade. Amém, gente? Então, nós hoje, já falei para vocês sobre a Vila Olemira e tal, sou casado, sou do grupo de oração Rafael. Então eu vou falar agora o seguinte. Jesus hoje nos trouxe aqui, e o tema do nosso encontro, da nossa pregação, cuidai do que tens falado, pois devemos falar como Jesus. Tipo assim, cuidado com o que falas. As nossas palavras devem ser as palavras de Jesus. E hoje nós vamos escutar esta palavra que está na carta de São Tiago, no capítulo 3, versículos de 1 a 12. Vamos pegar de 1 a 12, né? Tinha me passado de 1 a 10,
mas de 1 a 12 para completar aquilo que o escritor, passou e estava dizendo para as comunidades. Então vamos lá, Tiago 3, de 1 a 12, bem rapidinho, gente, para nós escutarmos com atenção, lendo e prestando muita atenção naquilo que o Senhor vai falar para nós hoje. Esse tema aqui daria para nós falarmos hoje até lá pelas 3 da manhã, né? E agora passa muito depressa. Vamos lá? Então, todo mundo achou, gente? Sim, né? Então vamos ler juntos? Bem forte, hein? Quem passar lá fora tem que falar assim, nossa, a igreja está cheia. Meus irmãos, não haja muitos entre vós a se arvorar em mestres. Sabeis que seremos julgados mais severamente, porque todos nós caímos em muitos pontos. Se alguém não cair por palavras, este é um homem perfeito, capaz de refrear todo o seu corpo. Quando pomos o freio na boca dos cavalos, para que nos obedeçam, governamos também todo o seu corpo. Vede também os navios, por grandes que sejam, e embora agitados por ventos impetuosos, são governados por um pequeno leme à vontade do piloto. Assim também, a língua é um pequeno membro, mas pode gloriar-se de grandes coisas. Considerai como uma pequena chama pode incendiar uma grande floresta. Também a língua é um fogo, um mundo de iniquidade. A língua está entre os nossos membros e contamina todo o corpo, e sendo inflamada pelo inferno, incendeia o curso da nossa vida. Todas as espécies de feras selvagens, de aves, de répteis e de peixes do mar se domam e têm sido domadas pela espécie humana. A língua, porém, nenhum homem a pode domar. É um mal irrequieto, cheio de veneno mortífero. Com ela bendizemos ao Senhor nosso Pai, e com ela amaldiçoamos os homens, feitos à semelhança de Deus. De uma mesma boca procedem a bênção e a maldição. Não convém, meus irmãos, que seja assim. Porventura lança uma fonte por uma mesma bica, água doce e água amarga? Acaso, meus irmãos, pode a figueira dar azeitonas, ou a videira dar figos? Do mesmo modo, a fonte de água salobra não pode dar água doce. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Olha para quem está do seu lado e fala assim, Tiago 3. Tiago 3, viu, irmão? Tiago 3. Então, a gente vê a língua. Tinha uma pessoa que participava desse grupo que muito falava sobre o pecado da língua. Toda vez, isso é pecado da língua. Mas não está mais aqui, né? Então, irmãos, veja bem. Cuidai do que tens falado, pois devemos falar como Jesus. A língua, a palavra, hoje ainda podemos dizer, a maior forma de comunicação. Sim ou não? A maior forma, o maior recurso de comunicação. E nós estamos vivendo um tempo de crise de comunicação, vamos dizer assim. Sim ou não? É crise de comunicação. E olha bem, não é por dificuldade, porque nunca se teve tanta facilidade para se comunicar. A distância hoje já não existe mais. Hoje você quer ver a pessoa, né?
Está lá longe, do outro lado do mundo, você faz a chamada de vídeo, você conversa com essa pessoa. Não tem mais empecilhos. Os ambientes onde você está, você se comunica no silêncio, no dedinho ali, você vai se comunicando, não é? As pessoas que têm alguma deficiência não, necessidade especial, pessoas que não ouvem, pessoas que não conseguem falar, pessoas cegas, conseguem se comunicar de várias formas. Então quer dizer, não tem problema, não tem dificuldade para que a comunicação chegue. O problema da comunicação, sabe o que é, gente? É o conteúdo da nossa comunicação. Por quê? Olha bem, eu anotei aqui essa palavra que está aqui em Tiago 3, versículo 11, quando ele fala de uma mesma fonte pode jorrar água doce e água amargosa. E Jesus fala, aqui que está o X da coisa. Jesus fala em Mateus 12, 34, porque a boca fala daquilo que o coração transborda. Então a dificuldade, irmãos, da nossa comunicação é aquilo que nós vivemos. O coração é a sede da nossa vida. Muitas pessoas têm morte cerebral, aí falam assim, fulano de tal já tem morte cerebral, mas o coração continua batendo. Você vai morrer só quando seu coração parar de bater. Então é aqui no coração que está a fonte e o conteúdo da nossa comunicação. Se eu absorvo aquilo que é bom, eu abasteço o meu coração com aquilo que é bom, com aquilo que vem do alto, com aquilo que vem de Deus, meus lábios vão transbordar, vão proclamar, vão anunciar, vão falar daquilo que é bom. Daquilo que é de Jesus. Obrigado, Senhor. A goteira em cima de mim. Então, hoje nós estamos vivendo nesse tempo que, infelizmente, nós nos enchemos de porcaria. Desculpa falar assim, gente, mas é verdade, não é? É muita besteira que se fala. Mas não é só bobagem, não. É sacanagem mesmo. Que coisa horrorosa, coisa nojenta. Você está numa rodinha de pessoas e está ali aquele falatório, tudo de sacanagem. Aí você fala, como que pode uma coisa dessa? Daí um dia seu filho está falando também. Dentro de casa, seu menininho está falando, nossa menininha está falando. Por que eles estão falando, gente? Porque eles estão escutando a nós falarmos. Antigamente, quando ouvia falar besteira, a gente falava besteira, hoje em dia o pessoal fala outras coisas, né? Mas a gente via os homens falando isso. Os homens estavam lá, aquela sacanagem toda, falava isso, falava aquilo. Hoje em dia as mulheres estão falando mais do que os homens. Mas é para tomar susto mesmo, sabe? Aí fala sacanagem, fala coisas torpes, pornografia, não é? Essas coisas todas que são nojentas no trabalho da gente. Gente, precisa sair perto, né? Pessoal, tem pessoas que são movidas a isso. Não é? Tem pessoas que são movidas a isso. E quando a gente tira uma palavra, a pessoa começa, tipo assim, querer caçoar a gente. Porque parece que virou uma coisa comum falar isso. Quem não fala besteira está por fora, está fora da caixinha, né? Gente, são coisas que vão apodrecendo
a nossa alma. Sabia disso? Vão tirando a nossa paz, vão contaminando o nosso espírito, vão nos afastando das coisas puras, das coisas sagradas. Por isso que o autor fala que aquele que consegue evitar as palavras, aquele que consegue refrear a sua língua, esse é o vitorioso. Mas a língua por si própria, ela fala mesmo. E a vontade que vem na cabeça é de falar. E de tempo de política agora, um fala mal do outro, o outro fala mal do um, e assim por diante. E a gente vai só sendo despedaçado com essas coisas todas. Mas, como a palavra diz, como o tema nos fala, que é preciso falar aquilo que Jesus fala. Devemos falar como Jesus. E como Jesus fala. Ele não falava, ele fala, continua falando, porque a palavra de Deus continua sempre a mesma. O céu e a terra passarão, mas a minha palavra não passará. Tudo aquilo que era pecado outrora é e sempre será. Então devemos falar como Jesus. Como que Jesus fala? Ele comunica amor, amém? Comunica amor, comunica verdade, comunica mansidão, comunica autoridade com simplicidade. Focando no coração, aí é que está. Aí é que está. Focando no coração, deixa as palavras fluírem, saírem daquilo que nós guardamos no coração. Palavras que vêm do Senhor, palavras que vêm de Deus. A palavra de Jesus, o falar de Jesus, o falar como Jesus é transmitir a paz. Porque Cristo é a nossa paz, como diz São Paulo. Transmitir paz. Acolher o irmão. Acolher o irmão não é só você chegar e abraçar o irmão, mas é você acolher com palavras, né? Fazê-lo se sentir bem, acolhido mesmo, amado, não é? Com sinceridade. Demonstrar sinceridade e amor, como Jesus fez. Quantos episódios, quantas passagens na Bíblia que nós vemos Jesus acolhendo, Jesus falando para as pessoas, Jesus tirando o fardo de cima das costas das pessoas com a palavra, né? Me vem assim a imagem daquela mulher que estava lá para ser apedrejada. E Jesus chegou perto e disse: quem não tem pecado, atire a primeira pedra. E todo mundo foi se retirando. Jesus era Deus. E ele estava aí, presente. E Deus não quer saber de adultério, não quer saber de pecados. Mas ele acolheu aquela pecadora. E aí todos se afastaram e ele disse para ela: ninguém te condenou, nem eu te condeno. Vai e não tornes a pecar. E eu não sei como que é as suas conversas. Como que são as tuas conversas. Mas eu sei de uma coisa, que ainda há tempo de você consertar. Há tempo de voltar atrás. Há tempo de despejar aquilo que não é bom, você possa retornar, jogar fora. Como? Confessando os pecados. Pedir perdão a Deus. Senhor, eu pequei por pensamentos, palavras, atos e omissões.
Não foi porque a pessoa falou não, Senhor, foi por minha culpa, minha máxima culpa, minha tão grande culpa. E o Senhor vai nos perdoar. Então, irmãos, a palavra do Senhor, falar como Jesus, é olhar para Ele, meditar a sua palavra, falar com Ele na oração, pois a essência vem dele, né? E nós vamos falar de acordo com o que Ele fala e nós vamos aprender. Amar e compadecer-se com respeito, mesmo discordando muitas vezes das pessoas, mas nós falando para elas com respeito. Escutá-las, deixá-las falar para depois dar a resposta. E agir, né? Da mesma forma que nós falamos, agirmos também. A nossa ação é falar. Ações que falam. Falar como Jesus é ser um instrumento de sua presença, perdoando e amando por meio de palavras e atitudes transformadoras. Então, quando alguém chegar perto de você, começar a falar palavrões, começar a falar besteira, você olha para ele e fala o quê? Tiago 3. O que é isso? Abre e leia. Não é? Tiago 3. A nossa boca é boca de bênção, é boca de louvor. A nossa fala é palavra de bênção, palavra de louvor, palavra de aconselhamento, palavra de acalento. Não pode ser palavra de maldição. Não pode ser palavras que magoam as pessoas, que maltratam as pessoas. Da mesma fonte não pode sair água doce e água amargosa. E a água doce que nós bebemos é a água doce do Espírito Santo. Vem do coração de Deus. E nessa nascente, nessa fonte, não nasce duas águas diferentes, irmãos. Toda água diferente que vier, está vindo de outro lugar e se misturando com a água doce que vem do coração do Senhor. Então você agora, baixe a sua cabeça um instante. Baixe a sua cabeça um instante. E medite um pouquinho sobre as suas falas, as suas palavras. Como é o seu vocabulário? Aquilo que você fala realmente precisa ser falado? As palavras torpes podem ser evitadas? Devem ser. As piadinhas de mau gosto. Como diz o Papa Leão, nessa quaresma, nós devemos fazer o jejum das palavras desnecessárias. A fofoca, ela não vem de Deus. A crítica destrutiva não vem de Deus. A discussão não vem de Deus. O xingamento não vem de Deus. As nossas brigas não vêm de Deus. Senhor Deus de amor e bondade, pelo poder do Teu Espírito Santo, nós queremos, Senhor, colocar-nos na vossa presença e pedir, Senhor, a força para que nós consigamos evitar, para que nós consigamos abandonar, Senhor, as palavras torpes que nós somos acostumados a falar. Dai-nos, Senhor, palavras de louvor, palavras que engrandeçam o vosso nome, palavras que encham a nossa alma, o nosso espírito de paz, de amor e de alegria. Pois, Senhor, nós somos filhos vossos. E os filhos vossos falam aquilo que o Senhor fala. Amém, Senhor. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis, acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito,
tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis. Fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, gozemos sempre de sua consolação. Senhor nosso. E diga assim: eis-me aqui, Senhor. Eis aqui o servo do Senhor. Faça-se em mim, segundo a tua palavra. Amém.